fala para mim, fala para nós, a história da imprensa, Pavan, essa evolução da imprensa, até porque você acompanhou, né? Eu peguei boa parte saindo da máquina de escrever e fui indo na era digital. Você já pegou do lápis, um pouquinho antes ainda, e veio até a era digital e ainda acompanhou toda essa evolução e está na profissão até hoje, na era digital. Como é que foi isso, Pavan? Muito boa noite. Boa noite, Éder. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui e espero contribuir com algumas informações. O Éder é muito gentil com esse monte de elogios. Mas eu quero dizer, Éder... Não, elogios reais. Elogios que de fato o são. Né? Eu quero dizer que assim, a evolução da espécie humana, ela tem tudo a ver também com a evolução das comunicações. Sem dúvida, sem dúvida. Todos nós ouvimos já, lemos e sabemos lá daquela história do Platão, lá, o mito das cavernas, que os homens tinham lá medo das sombras e tal, né? Depois, nós vimos que os homens, no início, há milhões de anos, já tentavam se comunicar de alguma forma. Não tinha a escrita, não havia sido inventada, mas ele desenhava nas paredes das cavernas, desenhava as façanhas que eles viviam no dia a dia. Formas de desenho e tal. Em forma de desenho, ele lutava com uma fera, então ele ia lá e desenhava lá que ele venceu uma fera, matava uma fera tal. Era um tipo de comunicação. Hoje a gente vê isso aí, essas descobertas, né, desses sítios arqueológicos, rupestres, né? Tantas cavernas que existem, não só no Brasil, mas no mundo todo. Sim, sim. É uma coisa muito interessante para a gente estudar não só a comunicação, mas a evolução da espécie humana, tá? Uhum. Depois nós tivemos a vinda, né, graças a Deus, que surgiu o Johann Gutenberg, que inventou a imprensa, né, inventou os tipos móveis, né, e imprimiu o primeiro livro. A primeira coisa que foi impressa pelo Gutenberg foi um livro, foi a Bíblia, né? Deve ter demorado bastante, porque imagino, hein? A gente sabe que a Bíblia tem um conteúdo... Não é pequena. Tem um conteúdo grande, né? Então, você já viu, ele deve ter inventado um aparelho muito rústico, imprimir página por página e tal. Na época do Império Romano, por exemplo, nós tínhamos o imperador fazia os editos, né? Então, os editais eram publicados em praça pública, fixado em paredes, tal, e tinha uma pessoa que ia lá e lia. Na Grécia, por exemplo, tínhamos Isso era na mão, na mão, né? Na mão, e pregava lá, né? Aí a pessoa lia e depois pregava na parede, né? Na Grécia, por exemplo, tínhamos os aedos, né? Que eram os trovadores, eles anunciavam as notícias em sistema de trova, uma coisa muito bacana até, né? E até que surgiu o primeiro jornal do mundo, que se chamava Gazeta. Gazeta... meus parentes, hein? Aí. Meus parentes, será que era da Itália também ou não? Exatamente, da Itália. Né? Um abraço para os Gazeta aí, hein? Gazeta, porque ele se originou de um nome que chamava, de um pássaro, que se chamava gazeteiro. Ele era muito barulhento, então, para transmitir a informação, tinha que se fazer barulho. Tinha que se fazer alguma coisa. Por isso que a minha família é barulhenta, então. Os italianos é tudo barulhento. Deve ser por isso, porque é tudo gazeteiro. Gazeteiro, né? Você sabe que eu não conhecia essa história, Pavan? Pois é. Você acaba de trazer uma informação aqui que eu nunca imaginei. E olha que algumas vezes eu cheguei a procurar qual que era a origem do nome da minha família, né? E eu nunca consegui chegar tão a fundo como você começou. O gazeteiro eu nem é um pássaro barulhento. Eu nem imaginava que você pudesse ter essa informação aí. Aqui no Brasil, a imprensa começou a sua evolução na época do Dom Pedro II. Inclusive está passando uma novela aí nos tempos do imperador, né? Ela conta algumas histórias, lógico, com alguns recortes, né? Porque tudo tem um recorte. É igual o filme do Titanic.
o Titanic, na verdade, não foi aquilo em si, né? Mas houve um recorte do Sim. diretor daquele filme, né? Que deu uma romancizada. Mas levou, mas na- mostrou de uma forma assim, do jeito, da visão dele, mostrou como foi que aconteceu a coisa. Uhum. Então, e o Dom Pedro II é que começou aqui no Brasil com a implantação dos Correios, a implantação do primeiro jornal, que foi o Jornal do Brasil, Sei. né, no Rio de Janeiro. Não, mas peraí, Pavão, vamos voltar ali um pouquinho, que eu fiquei interessado na questão do gazeteiro. Ali. Tá. A Gazeta que surgiu então foi o primeiro jornal. O primeiro jornal veio- no mundo, né? E veio e teve como origem um pássaro Um pássaro que chamava-se gazeteiro, gazeteiro. porque ele fazia muito barulho, Sei. certo? Tá, depois podemos até conversar mais sobre isso aí. Cara, eu achei isso muito Eu interessante. estou achando que você é gazeteiro. Né? Quase isso. Mas vamos lá. Mas houve, assim, uma evolução, né? Nós tivemos alguns percalços da imprensa no Brasil, como, por exemplo, na era Getúlio Vargas, que ele criou, por exemplo, chamava-se DIP, Departamento de Imprensa e Publicidade. Então havia uma... Era governamental. Não, ele fazia uma censura prévia de tudo que ia ser publicado, Uhum. né? Como ele era um ditador, na verdade. O que poderia ou o que não poderia publicar. Exatamente. O que deveria chegar ao povo e o que não deveria chegar ao povo. O que não deveria. Ele era foi um presidente que não foi eleito pelo povo, foi um golpe ditatorial, né? E ele assumiu. E a mesma coisa aconteceu durante a ditadura militar, né? Por exemplo, o jornal O Estado de São Paulo publicava muitas vezes em suas páginas uma receita de bolo, né, no meio de notícias políticas. Aí, E aquela receita de bolo queria dizer alguma mensagem. Aquela receita de bolo tinha alguma notícia que era contra o sistema governamental. Sim. Então, os censores do governo faziam tirar aquela notícia e, para não ficar um espaço em branco, o jornal, em protesto, colocava uma receita de bolo, uma receita de pudim, tal. Então, mas essa questão, por exemplo, receita de bolo ou pudim, evidentemente que o povo tinha nem noção do que estava, sabia que era uma receita ali. Então, essa receita de bolo ou de pudim que você colocou aí já era uma mensagem específica para um determinado grupo. Isso, já tinha uma coisa implícita, né? Sim. Sabia os que sabiam o que significava aquela... Já tomavam conhecimento. Signo, né? Porque já tinha certeza que ali tinha alguma notícia que era contra o sistema. Sim. E foi censurado.